Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 13 de setembro, terça-feira. A igreja hoje nos convida a celebrar a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Que o exemplo deste grande homem nos ajude cada vez mais a nos aproximarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar seu povo. E a notícia de fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. João nasceu na Síria por volta do ano 350 e faleceu em 407 numa região da atual Turquia. Bispo e doutor da Igreja, considerado boca de ouro pelo dom de comunicar a palavra de Deus, tornou-se um dos maiores pregadores da época. Viveu alguns anos no deserto, e ao retornar para Antioquia, empenhou-se em viver e ensinar a todos a pobreza evangélica. A seu exemplo, sejamos promotores da paz e incansáveis propagadores da palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho belíssimo. O Evangelho pode ser, poderíamos dizer, descrito ou chamado como o Evangelho da viúva de Naim. Esta mulher que vive uma situação profundamente dolorosa. Vamos então entender um pouco o Evangelho de hoje. Jesus, amados irmãos e irmãs, está dirigindo-se a Naim. Então, ele dirigiu-se a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando ele chega na porta, no pórtico, na entrada da cidade, eis que ele se depara com um funeral. Estava sendo levado um defunto, filho único, de uma mulher que era viúva. Aqui há um detalhe importante neste contexto. São Lucas faz questão de pontuar, era filho único, a mulher era viúva, ele está morto.
No contexto de Israel, amados irmãos e irmãs, a mulher ela tinha segurança quando ela era casada no seu esposo. O esposo é quem dava a ela a dignidade na vida social, poderíamos assim dizer. Ela tinha essa segurança, então, centrada na figura do esposo. Uma vez que ela se torna viúva, então ela já, de uma certa maneira, perde um pouco esta segurança diante da sociedade. Mas no caso, se ela tem um filho, este filho acaba então trazendo a ela esta dignidade novamente. Então essa mulher tinha um filho único. Esse filho a amparava, dava a ela dignidade diante da sociedade. Mas o filho veio a morrer. E Jesus então se depara com esta situação. A mulher não tem mais nenhum tipo de segurança. Ela vive uma dor profunda, a dor que transpassa a alma, a dor esta que Maria, mãe de Jesus, mais tarde viverá, mais tarde vai experimentar na alma, ver o filho morto. Jesus, quando vê esta situação, ele sente compaixão para com a mulher e diz a ela: não chores. Amados irmãos e irmãs, compaixão na Bíblia, ela tem um sentido muito profundo, vem de uma expressão grega que designa então o conceito esplanchnizomai. Que palavra é esta? É a dor de entranhas, a dor que vem lá de dentro, uma dor que vem das vísceras, das entranhas, do mais profundo. Jesus sente esta dor, essa compaixão, algo que vem então do seu íntimo, do mais íntimo de si. Diante da perca desta mulher, ele concede a ela então a graça, primeiro da confiança. Não chores. Ele tem toda essa autoridade, pois ele é o autor da vida, ele é o próprio Senhor. Ele se aproxima do caixão e o toca. Olha que realidade aqui importante. Não se era permitido tocar nenhum esquife ou um caixão, sobretudo enquanto estava em cortejo, porque se a pessoa assim o fizesse, ela estaria impura. Mas Jesus não pode ficar impuro, pois ele é a pureza por excelência. Por isso, ao tocar o esquife, o caixão, todos param e Jesus dá uma ordem ao jovem. Ele diz ao jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O verbo, mais uma vez, o verbo ressuscitar, reanimar, aqui aparece. Esse menino, então, senta-se e começa a falar, sinal da vida novamente. E o que Jesus faz? Toma então o menino e devolve a sua mãe. Devolve novamente a mãe, dando a ela a dignidade, dando a ela de novo o seu coração, a sua vida, dando a ela razões para lutar e para viver. Quantas vezes também nós fazemos este papel enquanto cristãos? Acolhemos, às vezes damos alguma palavra, quando não, falamos alguma coisa, somos ao menos presença silenciosa e amorosa de nosso Senhor. E o Evangelho conclui-se dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o teu povo.
A palavra anteriormente diz que todos ficam com muito medo. Há um temor, não é pavor, medo no sentido de que está apavorado. Não, há um temor profundo. Reconhece que ali está a presença de Deus. Não só um profeta, mas Deus veio visitar, Deus está com o seu povo. Isso é primoraz. É Jesus, é o próprio Deus encarnado que está entre o povo. O Senhor também vem nos visitar. Ele sempre vem ao nosso encontro. Abramos as portas de nosso coração para que o Senhor possa entrar, o Deus da vida, e traga vida à nossa vida, ânimo ao nosso caminhar, à nossa vivência, enfim, traga razões e esperanças para seguirmos sempre ao encontro do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.